Capítulo 9, versos 16 e 17. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: contudo, quando eu prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós nesse momento invocamos mais uma vez o Teu nome neste lugar. Meu Pai, pedimos ao Senhor que tomes a direção deste culto, porque, meu Pai, nós não queremos estar aqui nesse lugar se não for, meu Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor se manifeste em nosso meio, precisamos, meu Pai, que o Senhor fale conosco nesse lugar. Meu Pai, que toda a atmosfera agora, Senhor, desse lugar seja inundada pelo Teu poder, meu Pai. Nós quebramos, Senhor, todo espírito que quer trazer cansaço ao Teu povo, que quer trazer desânimo. Meu Pai, eu sei que é possível, meu Pai, que muitos durante esse dia tenham tido, Senhor, momentos de se sentir exaustos, de até pensar em não vir para a Tua casa nessa noite, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus que nos fortalece, um Deus que renova as nossas forças, e agora, meu Pai, eu peço que todo mal, meu Deus, seja arrancado desse lugar em nome de Jesus. Toda corda, Senhor, de Satanás, que quer prender o Teu povo, que quer trazer desatenção, que quer trazer sono, meu Pai, nós quebramos agora essa influência maligna em nome de Jesus. Meu Pai, não permita, Senhor, que nenhum mal nos alcance, mas que o Teu Espírito tenha plenitude nesta casa, nessa noite, que o Teu Espírito possa falar aos corações, que a Tua palavra possa ser revelada. Meu Pai, agora, Senhor, toma os intercessores dessa casa, para que eles possam, Senhor, tomar, meu Pai, posição neste lugar, para que a Tua palavra, Senhor, caia em uma terra fértil. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, quando lemos esse texto, e é um texto muito rico, que nós poderíamos abordar ele de várias formas, mas eu quero nessa noite trazer algo para você, que Deus falou muito forte ao meu coração. É muito comum, eu acho que é a parte mais comum do que nós perguntamos às pessoas, é um jargão até do Evangelho, você perguntar a alguém se essa pessoa confia em Deus. Você pergunta, você confia, você precisa confiar em Deus. Nós temos diversas músicas, se você pegar músicas e pegar até os textos bíblicos, você vê que há uma ênfase muito maior na necessidade do homem desenvolver a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é uma outra realidade. Não é lhe perguntar nessa noite se você confia em Deus, porque se eu perguntasse aqui nessa noite, nesse auditório, eu tenho certeza que 90% teria essa convicção e levantaria a mão aqui sem problema nenhum para dizer que você confia em Deus. Talvez os outros 10% levantassem a mão para não ficar com a mão abaixada junto com os outros, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse escancaradamente se alguém aqui nesse auditório nessa noite não confia em Deus, talvez uma ou duas pessoas tivessem essa coragem de revelar um sentimento desse, que não confia em Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer, e essa é a importante dessa noite, é se Deus pode confiar em você. Porque se nós achamos às vezes difícil, nós temos que confiar em Deus. E observe quais são as características de Deus. É um Deus que não mente. Você pode confiar em Deus por quê? Porque Deus não mente. Por que você pode confiar em Deus? Porque Deus não falha. Por que você pode confiar em Deus? Porque Deus tem todo o poder. Não há nada impossível para Deus. Irmãos, se eu fosse perguntar aqui nessa noite e dizer
todas as qualidades pelas quais você pode confiar em Deus. Eu acho que o horário, nem com o relógio digital, daria tempo de eu falar tudo nessa noite, porque temos motivos de sobra. Na verdade, é ao contrário, nós não temos nenhum motivo para deixar de confiar em Deus. Não temos nenhum motivo para você dizer que você tem motivo para deixar de confiar em Deus. Agora, se você inverter a coisa, será que Deus pode confiar em você? Porque o homem é mentiroso, porque o homem é falho, porque o homem tem a natureza pecaminosa, porque o homem tem o coração corrompível. E aqui, irmãos, é onde entra o segredo de toda a grande obra que Deus realizou na história. Irmãos, prestem atenção, Deus é um Deus todo-poderoso, Ele tem todo o poder, todo o poder. Eu vou ler mais para frente com vocês, vocês vão ver a indicação do que Jesus falou. Eu vou só trazer aqui e vou ler o texto para vocês entenderem o que é que eu quero dizer nessa noite. Mas eu quero que vocês, antes de eu ler o texto, entendam. Eu vou falar do Antigo Testamento, eu vou entrar no Novo quando eu ler, mas eu quero falar agora do Antigo Testamento. Você vai ver que todos os tempos do Antigo Testamento, quando havia uma grande manifestação de Deus na terra, todas as vezes no Antigo Testamento em que havia grande poder de Deus sobre a terra, evidências da presença de Deus sobre a terra, todas as vezes. Esqueceu minha música hoje? Foi Silva? Seus ajudantes. Agora que eu percebi, eu estou vendo o povo se distraindo, eu me lembrei o que é. É porque, eu vou dar uma pausa aqui na pregação, é porque vocês não sabem isso, mas o som da igreja do fundo, vocês não percebem, mas isso atrapalha vocês prestarem atenção no que eu estou falando. E aí, no intervalo de uma fala e outra, você se distrai com qualquer coisa na igreja. Quando a gente bota uma música de fundo, isso prende a sua atenção, porque você não ouve o barulho que está aqui atrás. Mas os ajudantes da caverna ainda estão no estágio, não tem problema nenhum não. É bênção. Mas vamos voltar para aqui, porque eu tenho certeza, irmãos, que essa mensagem ela é muito forte. E você vai ser impactado pelo que Deus quer falar com você nessa noite. Hoje, pela tarde, antes de eu ministrar essa palavra, de eu sentar para ter esse tempo, teve uma hora que eu tive que deitar, porque o meu corpo parecia que eu tinha corrido ontem uma maratona. Eu estava exausto, totalmente cansado. E o interessante é que ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que teve um sonho comigo, exatamente nessa situação. E eu mandei hoje uma confirmação para a pessoa, e eu sei por que é que está esse peso. Eu sei o que é que está acontecendo. Então fiquem ligados, para que você não seja roubado, porque a minha parte eu já peguei, mas eu quero que você receba a sua em nome de Jesus, porque Deus quer fazer algo grande, mas para fazer algo grande, Deus tem que confiar em alguém, e é nisso que eu estou querendo que você entenda. Todas as vezes que no Antigo Testamento você vê alguma relação, alguma realização grandiosa de Deus, você pode ver até muita gente envolvida, mas você vê poucas pessoas representando Deus. Você vê Deus querendo se manifestar no antigo tempo, e a geração, o povo estava todo mundo perturbado, tudo corrompido. Deus elabora um plano de salvação, mas ele só escolhe Noé. Só quem representava ali e estava ali com Deus foi Noé. Se você perguntar a qualquer criança, elas entendem o que era uma coisa ridícula na época, construir um barco em terra seca. Elas entendem hoje, para o nosso tempo, como aquilo foi indispensável para a salvação de todas aquelas vidas que se salvaram do dilúvio. Mas a revelação do projeto, Deus não chamou a família de Noé toda e revelou. Deus deu o projeto a Noé, salvou a família toda, mas Deus deu o projeto a Noé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem foi que Deus disse isso? Mas ele só disse isso a Abraão. Os outros vão ser abençoados por causa de você, em ti, a partir de você.
O povo está escravizado no Egito. Deus olha para o Egito e não viu, preste atenção, ninguém ali no Egito suficientemente capaz para que ele pudesse levantar para resolver aquele problema. E eu vou lhe mostrar por quê. Teve que tirar Moisés de novo, porque Moisés já tinha sido escolhido para fazer isso. Você vai voltar lá, meu filho, porque eu preciso de alguém para fazer uma obra. A obra é grande, são muitas pessoas que estão escravizadas, mas para conduzir o povo e para me representar, só vou escolher um. Quantos estão entendendo? Porque, irmãos, todas as vezes que Deus precisa intervir na terra, todas as vezes que Deus precisa se manifestar aqui nessa terra, e Ele precisa conceder agora, preste atenção, o poder dEle, Ele precisa de alguém para lhe representar. Senhor, o Senhor está mandando eu ir, lhe representar, dizendo que é para eu ir soltar o seu povo, mas como é que eles vão acreditar em mim? Aí o que é que Deus, em outras palavras, diz a ele? Eu vou lhe dar poder, você vai fazer sinais, você vai fazer coisas que o homem comum não pode fazer. Eu vou lhe dar poder, mas quando eu lhe der poder, é para um propósito. Quando eu lhe der poder, é para uma finalidade. Quando eu lhe der poder, é para que algo específico seja feito. Irmãos, Jesus chega agora no final do Evangelho de Mateus e se revela agora de uma forma extraordinária aos seus discípulos. Extraordinária. A Bíblia diz que Jesus, Mateus 28, do 18 ao 19, diz assim: e Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade aonde? Nos céus. Portanto, vão e façam agora discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção, Jesus diz: tem uma obra para vocês fazerem. Uma obra para vocês fazerem. Eu recebi todo o poder. Jesus recebeu o quê? Todo o poder. Ficou faltando alguma parte? Porque ele recebeu o quê? Todo o poder. Só que agora quem vai fazer a obra não sou eu. Espera aí, Jesus, então tem alguma coisa errada. Se agora que o Senhor recebeu todo o poder, era exatamente agora que era para o Senhor ir com a gente resolver o problema. Antes o Senhor tinha poder, mas ainda não tinha todo o poder. Agora o Senhor recebeu todo o poder, ninguém pode lhe matar mais, ninguém pode lhe prender mais. Então chegou exatamente o momento oportuno do Senhor ir com a gente. Não, mas quem vão agora são vocês. E como é que a gente resolve isso? Aí você vai ver agora em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus vai falar aos discípulos: vocês receberão o quê? Poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo, de quem era o Espírito Santo? De Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, é todo poder também. Vocês, mudando o texto, vocês receberão poder quando aquele que tem todo o poder descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos pensar, se Jesus diz que foi dado a ele todo o poder, se Jesus diz que os discípulos agora vão representar ele, e quando estiverem representando ele, ele vai dar a sua autoridade, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e os discípulos vão ter que ir pelo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Os discípulos representam Jesus, Jesus tem todo o poder, e em Atos agora ele diz: e o Espírito que tem todo o poder vai estar com vocês. A pergunta é: por que é que nós não estamos vendo então todo esse poder? Por que é que não está se manifestando por aí todo o poder? É exatamente, irmãos, pelo ponto qual você precisa entender nessa noite. É porque Deus não pode confiar o seu poder a qualquer pessoa. Não pode. Porque é terrível a incapacidade do ser humano de lidar
com o poder. Aí vai falar de quem? Vai falar do diabo? Ele é o primeiro. Ele não era homem, mas ele foi o primeiro que não soube lidar com o poder. Porque Deus deu a ele o quê? Muito poder. Ele tinha muito poder. Ele tinha muito poder. E para que foi que ele quis usar agora o poder dele? Quis usar o poder dele para a sua própria glória. A Bíblia nos ensina que tudo que nós tenhamos que fazer, venhamos a fazer, que seja tudo para a glória de Deus. Mas Satanás tinha tanto poder, ele tinha tanto poder, ele tinha poder na beleza. Poder na beleza. A beleza dele atraía as pessoas. Beleza, irmãos, é poder. Beleza é poder. Se não fosse assim, a roupa bonita não seria mais cara do que a roupa feia. Por quê? Porque todo mundo quer a roupa boa, todo mundo quer a roupa bonita para se sentir bonito. Por quê? Porque a beleza é poder, é uma forma de poder. Todo mundo quer ficar bonito. Você se sente bem quando você está bonito. Você se sente bem quando você está bem arrumado. Isso lhe dá uma sensação de poder. Beleza. Satanás, a Bíblia diz que ele coordenava o coro celestial, a música no céu. Ele era o responsável. Quando ele usa o poder agora de forma irresponsável, ele não é só o responsável pela sua queda, como aqueles que tinham menos poder do que ele, pelo seu poder e pela sua influência, ele ainda leva consigo 1/3 dos anjos do céu. Anjos que nunca mais verão a glória de Deus. Anjos que para esses não houve um Salvador. Anjos que para esses não houve um Cristo. Anjos que herdarão o inferno junto com Satanás. Anjos que passaram a ser chamados agora de demônios. Anjos que a Bíblia diz que perderam a sua posição e que serão destruídos na condenação do juízo de Deus. Por quê? Porque alguém que tinha maior poder. Irmãos, você vê o poder de Deus que estava em Elias. Aí nós achamos fantástico, e é fantástico de verdade, quando você vê a insistência de Eliseu em permanecer com Elias. Fique aqui, não, eu vou com o senhor. E o que é que você quer? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está na sua vida. E a gente acha isso fantástico, e é fantástico mesmo. Todos os outros ajudantes de profeta foram ficando pelo caminho, mas Eliseu ficou ali no pé. E ele disse: se você vê a hora que eu for tomado, você vai receber. Quando ele vê a carruagem de fogo que ele grita, a capa de Elias cai e ele pega. O que foi que ele recebeu? Poder. Aí vai agora o homem de Deus, o profeta, com o dobro do poder que tinha o profeta Elias. Com o dobro, cheio do poder. Só que ele era careca. O fato de você ser cheio do poder não quer dizer que você vai perder as suas deficiências. O fato de você ser cheio do poder não quer dizer que você não vai ter fraqueza. Por quê? Primeira lição, porque o poder não é seu, o poder é de Deus. Você não gera poder, você recebe poder. Não sai poder de você mesmo, você recebe o poder que vem do alto. Fique em Jerusalém, porque vocês receberão poder. Não vai sair de você, não é você que é o poderoso, mas sou eu que vou lhe dar o meu poder. Você vai receber uma capa que vai cair do céu, e naquela capa ali está a representação do poder de Deus. Mas você continua sendo careca. Não nasce cabelo, porque você recebeu poder. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O senhor está falando das pessoas que não têm cabelo? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de problemas que você tem, que eu tenho, da nossa natureza humana, das nossas deficiências. Eliseu provavelmente era careca por um problema genético. E quantos problemas genéticos que, se a gente for colocar nessa visão,
não herdamos de Adão nessa natureza pecaminosa? E quantas deficiências e quantas inclinações pecaminosas a nossa carne não tem? Vai receber poder, vai, mas vai fazer o que com poder? Meu irmão, na hora que alguém me chamar de careca. Irmãos, notícia da primeira capa: o profeta assassina crianças usando o poder de Deus. Foi o profeta Eliseu. A Bíblia não escondeu não, está lá para você ver. Começaram a abusar o homem, chamar de careca. Ele disse: agora você vai ver o que eu tenho poder. E quantas pessoas na igreja estão pedindo a Deus: Deus me dá poder? Deus, eu não posso lhe dar poder, porque no dia que eu lhe der poder, se seu irmão lhe chamar de careca, você vai usar o poder que eu lhe dei para matar seu irmão. Tem gente, irmãos, que recebe o poder de Deus e quer agora ser adorado pelo poder que Deus deu a ele. Vocês estão entendendo? Tem gente que não enxerga mais que o poder é de Deus. Agora a capa é minha, meu irmão. Caiu do céu, quem pegou fui eu. E se me chamar de careca, vai morrer, porque eu vou amaldiçoar, porque eu estou cheio do poder. Só não esqueça, irmãos, que o poder não é seu, que o poder é de Deus, porque Ele dá poder, lhe dá também junto com o poder uma coisa chamada responsabilidade. Sansão nasce no ventre da mãe com a promessa de que receberia o quê? Um poder. E qual foi o poder de Sansão? Sansão tinha uma força que nunca na história se repetiu de um homem fisicamente conseguir fazer as façanhas que aquele homem fez. E você olhava para ele, provavelmente os desenhos lá de Sansão mostram um cara malhadão, parecendo Hércules, né? O cara todo cheio de músculo. Mas acredito eu que fisicamente aquele homem não tinha nada, porque se tivesse nos músculos a evidência da força dele, ninguém estava pagando o cara para descobrir de onde é que vem a força dele. Mas a aparência dele provavelmente pode ter sido de um homem comum. Mas a questão é que quando o poder de Deus vinha sobre ele, ele se tornava invencível, porque o poder de Deus se manifestava dele, e Deus tem todo poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer qualquer coisa na terra, desde que tenha alguém que Ele possa confiar o seu poder. Deus pode fazer coisas novas na terra, Deus pode manifestar coisas novas nessa terra, Deus pode fazer obras novas nessa terra, Deus pode usar a sua vida de uma forma como Ele nunca usou ninguém, Deus pode colocar um poder diferente nesse tempo, mas tudo que Ele precisa é de que alguém a que Ele possa confiar o seu poder. Deus levanta alguém e dá o espírito de profecia, e aí a pessoa está no anonimato, ninguém conhece, e aí chega e dá a primeira profecia. Quando bate certinho, alguém aí vê e diz: olha, ali é o poder de Deus, deixa eu fazer amizade com essa pessoa, porque eu quero usar um pouquinho do poder, eu quero andar com quem tem poder. E aí começam os presentes, começam os reis a chamar, e chegam os Balaques da vida. Eu estou precisando fazer um trabalho aí, estou precisando que você ore, que você faça altares, eu preciso que você use o poder que você tem agora em meu favor. E às vezes Deus não fala mais nada, e aí o profeta vai e larga a profetada dele para poder receber o presente, para poder receber a recompensa. E aí depois é a palavra de Deus que cai em descrédito. Não é o profeta que cai em descrédito, quem cai em descrédito é Deus, porque o profeta supostamente estaria representando Deus. A pessoa perde a sua fé, a pessoa perde o seu ministério na igreja muitas vezes, a pessoa perde o seu casamento. Eu soube de uma história de uma pessoa próxima da nossa família, de um rapaz que ele era muito bem de vida, ele era concursado do estado e ele ganhava muito bem, mas toda vez que ele encontrava uma moça para casar,
Ele levava numa profeta para a profeta orar, para saber se Deus aprovava. E essa profeta nunca aprovou ninguém. Mas todo mundo que andava com ele sabia que ela tinha uma sobrinha que andava doida para poder o cara um dia perguntar se ia orar por ela ali também. Era de Deus? Ou será que era a vontade dela de querer usar agora o poder que Deus deu para puxar alguma coisa em seu proveito? Irmãos, quantos dons e talentos Deus não já deu aos crentes das gerações que passaram, e eles passaram a servir agora, não mais a Deus com seus dons e talentos, mas passaram a servir ao dinheiro, se venderam à fama, deixaram de fazer a obra de Deus no dia que eles conquistaram o que eles queriam, e agora eles precisam curtir a vida, e agora eles precisam aproveitar o tempo que tem nas suas mansões. E Deus lá do céu perguntando: a quem enviarei? O poder está aqui, não tem limite de poder, não tem restrição de poder, mas a questão é: quanto de poder eu posso lhe dar? Quanto de poder eu posso conceder ao homem, sem que o homem se corrompa, sem que ele use o poder como Sansão usou, para o seu próprio proveito e para o seu próprio benefício? E você acha que isso aconteceu só no Velho Testamento? A Bíblia diz que antes desses dois episódios que eu li para você, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e vão lá, e preguem o Evangelho, e façam discípulos. E depois, quando ele diz em Atos: vocês vão receber poder. Mas antes disso, em Lucas capítulo 9, do verso 1 ao 2, a Bíblia diz que Jesus, reunindo os 12, lhe deu o que, irmãos? Poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, verso 1 e verso 2. Os discípulos, irmãos, estão andando com Jesus, um era pescador, o outro cuidava lá do barco, e estão ali reunidos, homens, o outro sabia cobrar imposto, e está todo mundo ali agora reunido, e Jesus disse: vocês vão experimentar coisas que vocês nunca viram agora, porque eu vou lhe dar poder. E solta os discípulos, e vão lá. Irmãos, quando esses discípulos caem para dentro, eles voltam regozijados, porque o demônio levantava de lá: o que é que você quer? Saia! E o demônio tinha que sair. O que é que você tem? Tem um Covid, está repreendida essa enfermidade agora em nome de Jesus. E o homem ficava curado. O que é que você tem? Eu sou aleijado desde que eu nasci. Levante e ande em nome de Jesus. E o aleijado levantava. Irmão, você já pensou você assim? Você entrar no hospital e ir passando naquelas macas, de maca em maca, e onde você fosse passando, os doentes começassem a levantar e saindo do hospital? Você já pensou? O que é que você tem, meu irmão? Eu estou aqui no hospital já há 6 meses, estou com metástase, está repreendido esse câncer agora em nome de Jesus. E o homem dá um pulo da cama e diz: liga para casa que eu estou indo embora. Já pensou, irmãos? Que poder não seria esse? Aí a história continua, e aí Jesus diz: vamos para Jerusalém. Só que aí Jesus inventa de passar em Samaria, manda os discípulos na frente. E os discípulos agora estavam se sentindo cheios de poder. Estavam se sentindo, irmãos, os caras. Andamos com um homem aí, meu irmão, ele deu autoridade a gente, que não brinque mais comigo não, porque eu agora estou cheio de poder. E aí quando eles entram na cidade, o povo começa a rejeitar eles. Aí ele chama Jesus de canto. Mesmo capítulo 9, já no final, versos 54 e 55, a Bíblia diz: ao verem isso, os discípulos Tiago e João, está lembrado de João? Aquele que deitava no colo de Jesus, o apóstolo do amor, não é ele? João Bonzinho, o homem do amor. Já viu ele falando de amor, as cartas de João do amor? Aquilo ali já foi muito tempo depois, quando João atingiu a maturidade no Espírito, que ele entendeu, João, e ninguém fala do amor de Deus como João, ninguém.
Procure alguém aí para falar do amor de Deus. Não tem ninguém igual a João, não. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Filhinhos, vos escrevo. A saudação do homem. Filhinho, homem. Filhinhos. Você tem que amar a seu irmão, porque se você não ama a seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Quem diz que conhece a Deus e não tem amor, é mentiroso. O cara está amor. Mas quando João recebeu pela primeira vez o poder, meu irmão, samaritano não quer deixar a gente entrar, não? Espera aí que você vai ver uma coisa agora, seu samaritano do inferno. Senhor, eu só preciso de sua autorização aí. E o que é que vocês querem, meu filho? Se o senhor me der uma ordem agora, vai cair fogo do céu e vai queimar todo mundo aí dentro. A Bíblia diz que Jesus não chamou ele para bater um papo. Jesus não chamou ele para conversar e ter um momento particular. A Bíblia diz que Jesus os repreende. Ei, rapaz, pensa um negócio que mata quem está cheio de poder. Pensa um negócio duro para quem se sente cheio de poder. Ser repreendido. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pela obediência. Padeceu aqui, para aprender pela obediência, pelo que sofreu, pelo que padeceu. E aí, Senhor, vamos entrar e vamos tocar fogo nesse samaritano, agora vai cair fogo do céu, vai virar a segunda Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Jesus chega agora para os discípulos, que ele mesmo escolheu, que ele mesmo deu poder, mas chega agora para eles e repreende eles. Jesus não disse a eles uma coisa bonita. Jesus não disse a eles umas palavrinhas que eles poderiam digerir. Mas em outras palavras, o que Jesus disse: vocês estão achando que vocês são filhos do diabo? Foi isso que Jesus disse, porque ele pergunta: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Não é isso que ele está perguntando? Vocês estão com poder, mas quem lhe deu o poder não foi o diabo. Quem lhe deu o poder foi Deus. Só que você está querendo usar o poder de Deus para fazer a obra do diabo. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque se você entender de que espírito você é, você vai entender qual é a obra do espírito ao qual você pertence. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. Quem deu poder a eles foi Satanás? Não. Quem deu poder a ele? Foi Jesus. Mas eles queriam usar o poder agora para fazer a obra de Satanás. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E o que é que eles queriam fazer com o samaritano? Destruir. Por quê? Porque eles se sentiram rejeitados. Outra coisa que mata quem está cheio do poder: se sentir rejeitado. Entenda, irmãos, que o poder que mexe com o ser humano é em todas as áreas. É aquela velha conversa do você sabe com quem você está falando? Esse você sabe com quem está falando é com alguém que tem poder, porque os homens deram poder a ele, e ele pode ser um governador, ele pode ser um desembargador, porque ele está cheio de poder, porque os homens deram poder a ele. Mas age da mesma forma o homem, e eu estou falando do homem da carne, aquele que está cheio do poder de Deus, e aquele que está cheio do poder de Satanás também. Não é só quem está com o poder de Deus. Vai mexer com o filho das trevas, que está cheio do espírito de diabo, para você ver se ele não lhe amaldiçoa, e se ele não usa o poder que ele tem para lhe destruir. Mexa para você ver. Porque isso é do homem, isso é dessa carne. O homem precisa estar revestido de Deus, de um quebrantamento espiritual, com o seu coração todos os dias se alinhando com Deus, para que ele possa lidar com o poder de Deus. Porque, irmão, se não souber usar o poder, é capaz de você pegar o que Deus lhe deu para fazer a vontade do diabo. E quem ia fazendo isso eram os discípulos. Eu sou melhor em que do que eles? Será que se Jesus estivesse ali e eu estivesse no meio daquela multidão, ele ia me escolher? Ia escolher nada. Tinha tanta gente melhor do que eu lá. Eu nem ia ser um dos 12. Mas dos 12 que ele
escolheu. Os dois e mais João, que depois tem uma participação fundamental. Você tem a revelação do livro do Apocalipse hoje na sua mão. É o único que tem a revelação do fim de forma tão clara, de forma tão evidente, com tantos detalhes. Foi esse que Deus usou depois para trazer uma das maiores revelações futuras que a gente tem, tão complexa, que até hoje, nos nossos dias, a gente não consegue entender tudo. Foi João. Mas quando recebeu o poder, o homem tremeu na base. Quem são esses samaritanos para nos rejeitar? É só o Senhor autorizar, que nós vamos agora invocar o céu, e vai cair fogo na cabeça desses homens. Irmãos, a pergunta que foi feita nessa noite hoje não é se você confia em Deus. A pergunta é se Deus pode confiar em você. Se Deus colocar poder na sua mão, o que é que você vai fazer com o poder de Deus? Porque Jesus explica isso de uma forma muito simples, e eu vou terminar com isso, porque você conhece essa parábola, a respeito dos talentos. Em Mateus 25, do verso 15 ao 19, a Bíblia diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Ele deu 5, deu 2 e deu 1, mas de acordo com a sua capacidade, porque Deus sabe a nossa capacidade. E a notícia triste que eu tenho para dar é que se Deus não tem dado poder nesse tempo, é porque nós ainda estamos incapacitados de lidar com o poder. Quem é você? O reverendo Jailson. Reverendo Jailson, sim senhor. O senhor pode vir, reverendo Jailson, ministrar na minha igreja? Eu posso, mas com uma condição: o senhor vai reservar para mim a suíte presidencial do seu hotel, com a cama plus size, com, por favor, comida japonesa e frutas exóticas, né, para a gente comer lá. Por que, reverendo Jailson? Porque eu tenho um poder, e para eu levar o poder até o senhor ainda tem que me dar uma oferta generosa, que eu não cobro, mas é uma oferta generosa, voluntária, de no mínimo R$10.000. Vocês estão dando risada? Sabe de nada, inocente. Eu queria convidar o querubim Clécio para ministrar na minha igreja. Sua igreja tem quantos membros, meu amado? Tem 3.000. Vai ser divulgado em televisão o evento? Não, senhor, vai passar na rádio. Então, infelizmente, a minha agenda nesse dia, eu tenho um compromisso de oração com Deus, porque eu vou subir ao Monte Calvário e eu não posso ir. O que é que você veio manifestar aqui nessa casa? É o que você sabe fazer? Mas Deus deu coisas que para ele tinha valor, talentos tinha valor para ele, era o poder dele. Quem tem dinheiro nesse mundo tem poder. É verdade ou é mentira? Verdade. E o que Deus deu a ele foi talentos, deu a eles poder. Só que aquele que não desenvolveu, irmãos, infelizmente, ele vai ser condenado. Não é tipo assim, ó, meu irmão, você vai deixar de ganhar. Não, era melhor você nem ter recebido nada. Quem não recebeu nada, irmão, está na vantagem. Por quê? Porque não vai ser cobrado dele nada. Agora, quem recebeu, irmãos, e não produziu, a Bíblia diz que esse daqui, você vai ver agora, do verso 28 ao 30, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque eu confiei nele, porque eu dei algo meu a ele, e eu exigiria dele que, no mínimo, já que ele não quis trabalhar, que ele desse alguém para trabalhar o que eu dei a ele. Mas ele não fez nada.
Morreu com o talento que eu dei a ele, não produziu nada. Irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, Paulo está dizendo: eu tenho que pregar o evangelho, e eu não estou esperando recompensa nenhuma disso. Porque se eu tivesse que pregar o evangelho por minha livre vontade, eu poderia esperar alguma recompensa. Mas eu recebi algo que a mim foi confiado, é o que você vê no final. Estou cumprindo uma incumbência a mim confiada. Quando Paulo pregava o evangelho, ele não se sentia melhor do que os outros que não podiam pregar. Quando ele pregava o evangelho, ele não se sentia superior a quem estava ouvindo ele, mas quando ele pregava o evangelho, ele se sentia obrigado por vocês, ele se sentia com a obrigação de levar até vocês o que Deus deu a ele, de manifestar a vocês o dom que estava na vida dele, porque aquilo ele entendia que foi algo que Deus deu a ele em confiança. Meu irmão, o apóstolo Paulo, por onde passava, a sombra dele curava os doentes. Se fosse você, quantos doentes você ia curar por dia? Talvez no primeiro mês você ia querer sair pela rua curando todo mundo, para o povo ver o poder que você tem. Mas chega uma hora, irmãos, que cansa. Eu já conheci pastores que Deus deu esse dom de expulsar demônios, de curar, e a vida dessas pessoas vira uma loucura. Porque começa a formar fila na porta da casa das pessoas. Elas saem da igreja e quando termina o culto, ainda tem mais 20 pessoas aqui para orar, para poder orar por cura, para repreender demônio, para expulsar demônio. E quando chega em casa, já tem um irmão ligando, já tem outro ligando, porque tem outro demônio. Irmãos, o que é que você faria com o poder de Deus? Será que Deus pode confiar em você? Porque Jesus confiou em Judas. Jesus nunca pediu a Judas prestação de contas da bolsa, porque era confiado. Segura, Judas, a bolsa aí, pode tomar conta do dinheiro do meu ministério. Tem um problema nenhum em entregar o meu dinheiro a você, pode cuidar. Talvez os discípulos esperassem, mas rapaz, uma fofoquinha, né, interna ali dos discípulos. Rapaz, será que Judas não está metendo a mão nesse negócio? Rapaz? Aí o outro dizia: rapaz, eu acho que uma hora Jesus vai dar um anelho aí. Talvez houvesse essa expectativa, como às vezes há nas igrejas por aí. Será que estão metendo a mão no dinheiro da igreja? Uma hora Deus vai revelar, e Deus não revelou nada. Não teve uma exposição de Jesus com Judas. Você vê o Espírito manifestar isso, porque é possível que os discípulos soubessem. Quando diz a história do perfume, que ele reclama porque a mulher quebrou o perfume. Ele disse: não era melhor ter vendido isso e dado aos pobres? Aí é o Espírito que fala na palavra, não é ninguém conversando. O Espírito que diz, e diz, ele fazia isso porque ele era ladrão e roubava o dinheiro da bolsa. Não foi Jesus que disse a ele, não foi um discípulo conversando com o outro, é o Espírito falando. Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito, usando as pessoas. Tudo que foi escrito aqui foi escrito pelo Espírito de Deus. Elas não entraram em transe e escreveram, mas elas tinham consciência do que elas estavam escrevendo, direcionadas pelo Espírito. E o Espírito fez alguém saber disso, alguém conhecia isso, e alguém colocou lá que ele queria vender o perfume porque ele era ladrão e estava acostumado a roubar. Só que o fim dele não foi ser exposto porque estava roubando o dinheiro. Foi muito pior. Quantos Judas você estudou na sua escola, Vitor? Você conheceu quantos Judas, coleguinha, para você levar para casa? Ó, minha mãe, estou trazendo hoje aqui para minha casa meu colega. Como é o nome dele, meu filho? Judas. Quantos Judas você conheceu na vida? Quantas jovens, adolescentes, hoje mulheres aqui na casa de Deus, um dia se apaixonou por um Judas e chegou em casa e disse para a mãe: mãe, vou me casar. Com quem, minha filha? Com Judas. É interessante que você vê outros nomes de pessoas estigmatizadas na Bíblia, que você ainda vê o nome por aí, mas o tal do Judas é pesado demais. Porque, irmãos, a Bíblia diz que um abismo vem chamando outro abismo. Está roubando na bolsa? Deixa ele roubar. Quando chegar na hora da prova da fé dele, quando jogarem 30 moedas na mão dele, ele não vai aguentar resistir a essa tentação. Foi por 30 moedas que ele vendeu Jesus, foi pelo dinheiro. Ele vendeu Jesus, ele se tornou o maior traidor da história da humanidade.
se tornou a pior imagem que uma pessoa, um ser humano pode ter, que nem ele mesmo suportou o peso do pecado dele, tirou a própria vida dele. Por quê? Foi um pecado novo? Passou uma mulher na rua e Judas foi atrás? Não, o pecado já estava lá, ele já vinha futucando a bolsa, já vinha metendo a mão no dinheiro. Na hora que a oportunidade grande chegou, ele não tinha mais força para dizer não ao pecado, porque ele já estava vivendo na dimensão do pecado. Jesus pode confiar a bolsa do dinheiro dele a você? Pode colocar o dinheiro dele na sua mão? Jesus pode colocar o poder dele na sua mão? Irmãos, lidar com o que é nosso muitas vezes já é difícil. Lidar com o que é dos outros ainda é pior ainda. Lidar com o que é de Deus exige de nós uma responsabilidade muito maior. Deus está trazendo um tempo novo, e como nós gostamos do avivamento, como nós gostamos do dia de Pentecostes, como nós gostamos do dia das línguas repartidas aqui dentro, e que todo mundo pula, e a gente sai ali fora para o povo perguntar o que é que aconteceu aí dentro. Esses crentes estão em água, não estão em água, é o Espírito, e por aí vai. Como a gente gosta desse dia! Mas chega um dia que a luta vem, a perseguição vem, os discípulos sendo espalhados pela terra, porque tem uma obra e tem um propósito a fazer com todo o poder que Deus está lhe dando. Tem algo a ser feito com o que Deus está lhe dando. Não é para ficar aqui dentro da igreja, pulando, rodando e sapateando aqui dentro, porque o fim não é esse. Tem pessoas lá fora que estão morrendo, e vocês vão receber poder, mas é para ir pelos 4 cantos do mundo. Às vezes você entra na igreja, e na igreja você é o pentecostal, e na igreja você é o profeta. Você mora do lado de uma pessoa endemoniada, e nunca Deus lhe usou na vida para dizer nada para essa pessoa. Que profeta é você de dentro de igreja? Quem está morrendo é o mundo. Quem está cheio de demônio é quem está lá fora. A igreja não foi feita, irmãos, só para ficar amaciando o crente, não. A igreja foi feita para pregar o evangelho. A igreja foi feita para buscar os perdidos. A igreja foi feita para desfazer as obras de Satanás. E nós não vamos perder essa visão. A igreja vai crescer para quê? Para ficar mais confortável. Aí eu não vou mais precisar sentar apertado com ninguém. Não, eu quero é que encha mesmo, mas que encha e fique mais apertado ainda, e que tenha que crente ficar em pé no culto, e se não tiver ar-condicionado vai ser no calor, e eu saio daqui todo molhado de suor. Mas, meu irmão, o que tem que encher aqui dentro dessa igreja é de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvas. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Ele nos deu o seu poder. Não foi para a gente ficar se exibindo dentro da igreja, para ver quem canta mais bonito, para ver quem profetiza mais, para ver quem prega mais, para ver quem chega aqui com a roupa mais bonita, para ver quem chega aqui para contar maiores bênçãos que Deus me deu. Irmãos, eu quero saber o que é que Deus está fazendo com o mundo que está apodrecendo lá fora. Como é que Ele está usando a minha vida, em primeiro lugar. Segundo lugar, como está usando a vida da igreja, para que a gente possa alcançar quem está lá fora se perdendo. Somos rápidos e temos prazer em subir no altar para contar quantas bênçãos Deus nos deu, e que bom, que Deus é um Deus bom. Quando nós priorizamos o seu reino, quando nós fazemos a vontade dEle, Ele faz a nossa. Só que estamos vivendo uma geração que todo mundo quer que Deus faça a sua vontade, que Deus abençoe o seu projeto, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe o seu trabalho. Mas o que é que você tem feito para agradar a Deus? Precisamos de poder. Sem Ele, nada não vamos fazer. Nada. Se Ele não puder confiar em mim, em você, para derramar em nós o seu poder, eu vou lhe dar uma péssima notícia. Vamos morrer todos crentes aqui dentro, mas não vamos fazer nada. E olhe lá se a gente conseguir se salvar. E olhe lá. Mas, se Ele entender que pode confiar na nossa mão o seu poder, que pode derramar sobre a sua vida uma unção diferente, porque ainda que você seja perseguido, você não vai negar o nome dEle. Ainda que você seja tentado, você vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
O senhor não tem poder? Vai passar fome tendo tanto poder? Para que isso? Transforme pedras em pães, mostre o seu poder. Tem outra passagem que Jesus diz para vocês: todo tempo é tempo. Por que o senhor não vai para a festa? O senhor tem que ir lá se revelar. É agora, Páscoa, e vai estar todo mundo lá, e vai estar o pátio lotado, toda a nação vai se reunir no templo. É a hora do Senhor aparecer. Ei, vocês não sabem de nada, que para vocês todo o tempo é tempo, mas a minha hora ainda não é chegada. E a Bíblia diz: e ele não se confiava a eles, porque sabia o que estava no coração deles. Não era todo mundo que Jesus podia se confiar, não era a todos que ele podia contar o que ele sabia. Irmãos, precisamos do poder de Deus, precisamos crescer. Fique de pé nessa noite. Mas eu quero que você saia daqui hoje com essa pergunta: será que Deus pode confiar em você?